Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu e é com grande alegria que eu venho aqui conversar com vocês nesse primeiro momento, introduzindo o assunto negociação. É muito importante nós entendermos, pessoal, que toda vez que nós falamos de negociação, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é a comunicação, porque sem a comunicação não há negociação, tá? Para muitos estudiosos, cientistas, a tecnologia mais importante que o ser humano desenvolveu ao longo da história, principalmente da história primitiva, foi a comunicação. E foi através da comunicação que nós chegamos até os dias de hoje. Ou seja, a comunicação, ela não só salvou o ser humano, mas trouxe o ser humano para a evolução. E a gente vive hoje evoluindo, inclusive por causa da comunicação. Então, essa pequena introdução, eu já dou para você o grau de importância de você entender como que é bom você desenvolver uma boa comunicação. Tá? A comunicação ela existe por causa de um processo comunicativo. E esse processo comunicativo ele envolve muitos personagens. Tá? O emissor, o receptor, a mensagem, o ruído, a codificação, a decodificação, a resposta, o feedback e por aí vai. Você vê que no processo comunicativo de entrada, de saída, de um retorno, a gente consegue montar um gráfico que nada mais é do que um ciclo repetitivo. E é dessa forma que a gente precisa entender uma negociação. Porque uma negociação, ela não vai iniciar e terminar. Ela pode iniciar, chegar perto do término, voltar novamente. A negociação pode ser um ciclo constante, até mesmo demorar a encontrar uma solução final. Então, por isso que você deve entender qual é o papel do emissor, de quem está emitindo a comunicação, do receptor, quem está ouvindo e da forma que está ouvindo, qual é o papel do ruído, e no que o ruído pode atrapalhar, como que o emissor ele está observando a resposta que a mensagem dele está levando, está trazendo do receptor, qual o feedback, né, o retorno que essa comunicação está trazendo para ambas as partes da negociação. Então a comunicação ela é fundamental no processo de negociação. Tá? Porque no processo de negociação, o que é que ambas as partes elas querem? Eficácia. O que é eficácia, professor? A eficácia é o resultado. E esse resultado tem que ser um resultado de qualidade para as duas partes. Por isso, a eficácia na comunicação, ou seja, a resposta na comunicação, a forma de conversar, a forma de dialogar, o local, o ambiente, o momento, tudo isso conta muito, muito mesmo, coopera e muito para que haja eficácia numa negociação. Tá? Por isso é importante você entender que dentro da eficácia e dentro do processo de comunicação, que tanto se quer e tanto se busca, é a assertividade. Ou seja, você precisa se comunicar além da eficácia, você tem que se comunicar de forma assertiva, buscando acertar, buscando ser gentil, buscando ser cooperativo, buscando contribuir, claro, com os seus interesses, entendendo o interesse das outras partes. Por isso que dentro da assertividade existem dois caminhos: a comunicação verbal, aquela falada da forma que eu estou falando com vocês, você consegue ouvir o tom de voz, o timbre de voz, a forma de falar, a linguagem utilizada, uma linguagem formal, não formal, mas existe uma outra comunicação que é tão importante quanto a comunicação verbal, né? A comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela acrescenta e muito para a negociação acontecer. Tá? A linguagem corporal, a forma de você olhar, a forma de você gesticular, a forma que você está respirando, como que você se demonstra, como que você aparenta ser, o seu tipo de vaidade, o seu tipo de sorriso, a forma que você lida com os seus braços, tudo isso, né, diz alguma coisa. E a comunicação não verbal, ela é exatamente essa. É a comunicação que você não emite som, que você não escuta a minha voz, mas o meu jeito, o meu comportamento, os meus trejeitos, eles dizem muito. O seu olho diz muito. Né? A forma que você está com o seu braço diz muito. Tá, pessoal? Então a comunicação ela é muito importante, principalmente nessa era atual que a gente vive. A gente vive na era tecnológica, onde a gente está se comunicando a todo momento, via rede social, via aplicativo de conversa. Então as pessoas estão se comunicando muito. Então a comunicação ela continua em alta.
e cada vez mais em alta. Tá? Já que já vimos aqui a comunicação, caminhando para o final, a gente precisa entender quais são os estilos de negociação. Tá? Cada pessoa, num processo de comunicação, ele exibe um ou mais estilos. Tá? Existe o estilo do negociador, que é conhecido como estilo restrito, ou seja, o negociador acredita que o indivíduo, ou seja, que o resultado, né, ele acredita que o único resultado aceitável é uma vitória. Ou seja, ele não aceita abrir mão de nada. Né? Ele não quer perder nada. Tá, pessoal? Então, ele eleva o tom da negociação. Tá? Existe o segundo estilo, que é o estilo ardiloso. Ou seja, o objetivo desse negociador é sobreviver ao processo de negociação e garantir a manutenção do status quo, tá? Chegando a qualquer resultado possível, desde que seja favorável. Tá? O terceiro estilo é o estilo amigável, ou seja, o negociador ele entende que há diferenças, mas ele sempre tenta contornar, fazendo que o diálogo, a comunicação sempre aconteça. E ele tenta criar um bom relacionamento entre as partes, tá? Tentando sempre chegar a um resultado final satisfatório para ambos. E por último, nós temos o estilo negociador confrontador, ou seja, um dos negociadores ele tenta a todo momento questionar a outra parte, principalmente tocando em pontos cruciais da negociação. Tá? A ideia dele é confrontar para obter respostas, e em cima dessas respostas ele entrar com a sua negociação. Tá? Então, pessoal, esses quatro estilos de negociação são os mais comuns, mas não são os únicos. E esses estilos de negociação está diretamente ligado, pessoal, ao tipo de personalidade do negociador. Tá? Cada negociador ele tem um estilo de negociação baseado na sua personalidade. Nós temos dois tipos de personalidade, o introvertido e o extrovertido. Tá? Então vamos lá. O introvertido afetado por estímulos externos é aquele que responde mais às posições pessoais e aos estímulos internos. O segundo, o introvertido afetado por estímulos externos. Ele responde mais ao ambiente externo. Tá? Então nós temos esses dois introvertidos. E nós temos dois extrovertidos também. O extrovertido afetado pelo ambiente, pelo estímulo interno, ou seja, ele age sobre o ambiente externo a partir dos seus estímulos e posições pessoais. Tá? E o extrovertido afetado pelos estímulos externos. Tá? Ele age com o objetivo de modificar o ambiente a partir dos estímulos externos. Então nós temos aí, né, os quatro estilos de negociação em cima das duas personalidades, introvertido ou extrovertido. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar lá em minhas mensagens. Lembrando, pessoal, que essa aula, esse resumo da aula, não substitui a leitura obrigatória do material da unidade de aprendizagem. Tá bom? Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.